Alguém tava com saudade disso aqui? Eu estava com saudade disso aqui. É claro que vocês ficaram acompanhando o podcast da Fresno, mas o Matéria Escura é o Matéria Escura e ele está de volta. Inclusive, votem nas redes sociais, seja lá onde for, se vocês querem que eu mude a roupagem dessa música ou se vocês querem que a música fique desse jeito mesmo. Sei lá, né? Às vezes, que agora a gente está numa nova temporada, eu pretendo dar umas reformuladas aqui nesse podcast, mas, enfim, muita gente ficou com saudade quando eu parei, e isto é ótimo. O primeiro episódio, talvez vocês já tenham ouvido ele em um outro lugar, mas eu acho que a intenção desse episódio que eu gravei para ser o primeiro é justamente de que haja a maior divulgação possível dele, tanto que isso é um esforço conjunto de vários podcasts, que é a entrevista que nós fizemos com o Glenn Greenwald, né, que topou dar entrevista aí para podcasters. E isso foi uma parada muito incrível e eu acho que é importante que a gente honre o quão incrível é essa possibilidade, dando esse play aí. Então eu acho que é a hora de tu sacar esse primeiro episódio, no qual eu me juntei ao Gus Lanzetta, que apresenta Papo Torto, Imagina Juntas e é um comediante muito maluco, meu amigão. E também a Dimitra Vulcana, que é a doutora drag, que é uma das pessoas que mais manja de qualquer coisa que um ser humano pode manjar. E nós três nos juntamos, também teve perguntas enviadas por outros podcasters, que, enfim, a gente agrupou nesse grande VazaCast, no qual a gente pôde ter uma conversa bem massa, bem frutífera, com o Glenn Greenwald, que é um cara que está aí sendo um personagem central dessa série chamada Brasil, uma série que infelizmente é real e cujos efeitos de seu roteiro, que está sendo escrito provavelmente por usuários de chá de fita, esses efeitos a gente sofre na pele e principalmente o pessoal menos favorecido. Então, o Glenn é um personagem central disso porque ele está ajudando a revelar várias coisas que estão acontecendo num âmbito que o brasileiro ingenuamente tendia a achar que era um âmbito, vamos lá, imaculado, que era a justiça, né, os juízes e procuradores, e enfim, tem várias tretas acontecendo aí no meio que está sendo revelado através de uma série de matérias jornalísticas que estão sendo divulgadas não apenas pelo Intercept, o site que ele é um dos editores, como também por vários outros meios de comunicação mais estabelecidos, como Veja, Folha e tudo mais. Então, o fato de a gente ter esse espaço aqui para tratar sobre esses assuntos e sobre outros assuntos, inclusive assuntos nada a ver com nada, no ambiente de podcast é um negócio muito legal e por isso a gente é muito grato. Então, assim, caso alguém tenha caído de paraquedas no Brasil e não sabe quem de fato é o Glenn Greenwald, ele é um cara que nasceu em Nova York, em 67, é um escritor, advogado, especialista em direito constitucional lá dos Estados Unidos e também um jornalista. Ele mora no Rio de Janeiro há uns bons 15 anos. E quando é que ele ficou famoso? Foi em 2013, quando a Fresno estava lançando o Eu Sou a Maré Viva. Ele estava lançando junto do The Guardian, que é o jornal britânico, uma série de reportagens também que revelavam os programas secretos de vigilância global dos Estados Unidos que eram, enfim, que eram perpetrados ali pela Agência de Segurança Nacional e que de bonzinho não tinha nada, teve muitas tretas acontecendo, inclusive essa série de matérias, esse jornalismo todo aí, rendeu a ele um prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio que um jornalista pode receber pelo seu trabalho. E também recebeu o prêmio ESSO de reportagem aqui no Sul, porque esses artigos foram inclusive editados pelo Globo também. Então, por quê? Porque aqui que o Brasil também foi vítima dessa vigilância nacional. Tinha grampo acontecendo em ligação de presidente, tretas mil. Então ele é um cara que se meteu aí no meio de gente grande, mas assim, gente grande de verdade, e revelou várias coisas. Esse trabalho dele com o Snowden acabou gerando um documentário, que é o Citizenfour, que ganhou o Oscar de melhor documentário, ou seja, ele também tem um Oscar. E também isso gerou o filme, como é que é o nome do filme? É o filme Snowden, né? No qual o Glenn, ele era interpretado pelo Zachary Quinto. E o Zachary Quinto, sabe quem é ele? Ele é o Sylar daquela série Heroes. Então, a gente tem um cara aí que foi interpretado pelo Sylar,
E, enfim, e o Brasil realmente mostrando que é um país em que a ficção ela é muito menos criativa que a realidade. Então, fiquem agora com essa entrevista bem massa que eu conduzi junto dos meus amigos. Enfim, com vocês, Glenn Greenwald. 3, 2, 1, foi! Bom dia, boa tarde e boa noite, e bem-vindo a um podcast muito especial. Aqui uma colaboração entre o Papo Torto, o HQ da Vida e o Matéria Escura, com um convidado muito especial. Gostaria de dar boas-vindas aqui à Podosfera, ao nosso grande amigo agora, que participou do podcast, imediatamente amigo. Exato, Glenn Greenwald. Bem-vindo, Glenn. Muito obrigado pelo convite. Sim, era seu amigo há muito tempo. Estávamos tentando conversar há muito tempo. Estou muito feliz que finalmente conseguimos. Finalmente conseguimos, porque parece que tu está meio ocupado atualmente, né? Eu tinha um pouco coisas de fazer na última 3, 4 meses, mas ouvimos falar bastante sobre o senhor, muita coisa acontecendo, mas aí quando eu vi que tu me seguia no Twitter, eu falei, eu vou chamar esse homem para fazer um podcast com a gente. E aqui estou. Porque aquela sabatina lá do Roda Viva não dá. Aqui é a Roda Viva de podcasts. Você está sendo entrevistado por um músico, um comediante e uma drag queen. Então, eu acho que você está em casa. Exato. Aqui é muito mais legal do que vários jornalistas de veículos impressos. Mas o bom é que toda vez que atrasava a entrevista, saía mais uma coisa da Vaza Jato e aí a gente tinha mais pauta para conversar. Então, eu só queria, antes de tudo, levantar uma reclamação que eu tenho aqui, que essa semana, Glenn, você foi falar na PUC aqui em São Paulo, e você falou, né, foi de noite a sua fala, e eu ia lá falar no dia seguinte, a primeira fala às 9 da manhã, e aí porque foi até muito tarde a sua fala, pouca gente apareceu pra me ouvir, Glenn, então eu queria você fez as pessoas ficarem dormindo. Exato, eu queria dizer que fico muito chateado com o Glenn, que fez as pessoas ficarem acordadas até tarde e não irem beber na Peço PUC. desculpa com muita sinceridade de coração para isso. É que o meet and greet do Glenn foi muito mais bem sucedido que o seu. Sim, exatamente. Eu reclamei com a porque eu falei assim, você não bota o headliner pra abrir o show, entendeu? Porque aí ninguém fica. Eu sou a banda de apoio, entendeu? Então, quando eu vi a tua disponibilidade pra gente fazer esse podcast, eu falei, eu não vou conseguir segurar este rojão sozinho, e aí eu chamei o Gus, que é meu parceiro de podcast, e a gente também já contou para os nossos amigos próximos podcasters que simplesmente enlouqueceram com a possibilidade. Sim. E aí a gente, de maneira muito generosa, obviamente, a gente falou, mandem perguntas também, galera dos podcasts adjacentes. Sim. E a gente tem um monte de pergunta para fazer, e eu acho bom a gente ir começando. Exato. Então, na verdade, eu vou começar então com uma pergunta nossa. Boa. Que é o seguinte, ontem, se não me engano, saíram notícias aí de que o Deltan Dallagnol vai ser, parece que afastado finalmente da Força-Tarefa da Lava Jato, e isso acho que leva a uma pergunta maior, que é quais são os efeitos materiais que você sente da reportagem do Intercept, em parceria com os outros veículos, no decorrer da Lava Jato, que me parece que o Deltan sair a essa altura também não é algo que, né, não sei quanto isso vai afetar o cenário político, jurídico brasileiro. O que você acha, Glenn? É interessante porque eu lembro muito bem durante a reportagem do Snowden sobre o NSA e a espionagem dos Estados Unidos que eu fiz em 2013, em 2014, e muitas pessoas estavam sempre me perguntando, olha, você fez um escândalo muito grande, fez turbulência, fez muito barulho, mas na realidade quem mudou? Que significa que o NSA, o prédio, né, caiu, está ainda em pé, o NSA está espionando, mas na realidade naquela época tudo mudou, tudo pensaram diferente sobre privacidade, sobre como os Estados Unidos está abusando do seu poder, sobre o papel dos Estados Unidos no mundo. Eles mudaram seu comportamento usando criptografia, insistindo que os empresas de tecnologia, Facebook e Google, protegem sua privacidade em vez de violando, deixando isso muito mais difícil para os Estados Unidos e seus aliados espionam no mundo. E
E falaria a mesma coisa aqui no Vaza Jato. É verdade que ainda Sergio Moro é o ministro da Justiça, ainda Deltan é o coordenador da Lava Jato, mas na realidade ele está sendo afastado. Não é uma coisa pequena. Isso era impensável 4 meses atrás. Ele era invulnerável. E muito além disso, eu acho que Sergio Moro é uma figura muito, muito mais fraca. Eu acho que durante 5 anos, todo mundo, inclusive os tribunais em cima dele, que tinha a responsabilidade de corrigir e impor limites no poder dele, tinha medo de fazer isso. Aceitaram tudo que ele fez, mesmo sendo contra a lei. Agora estamos vendo tudo diferente. O STF anulando primeira vez uma condenação dele porque ele violou os direitos da lei. Acho que isso tudo é por causa da Vaza Jato. Também o pacote, o anticrime dele está sofrendo derrota depois derrota no Congresso. Acho que eu disse naquele evento da PUC que agora ele é muito fraco. Ninguém tem medo mais dele. Ele tem tamanho. E o trajetório para mim é do Sergio Moro é representado por esse fato. Em 2016, ele foi para Nova York para ser comemorado, festejado, homenageado como das 100 mais influentes pessoas no mundo. Foi com a mulher dele, um cara muito chique, com muitas pessoas importantes no mundo. E agora Sergio Moro está com Ratinho. Isso para mim é o símbolo do trajetório do Sergio Moro. Como ele caiu, ele não é mais uma figura que reside em cima da ideologia e partido. Ele é só um ferramenta da bolsonaristas, da extrema-direita, que eles sempre era, mas ninguém percebeu isso. E, obviamente, todo mundo está falando totalmente diferente sobre Lava Jato, percebendo que sempre era uma operação impulsionada para corrupção, para impropriedade e comportamento antiético, quando 6 meses atrás, muito poucas pessoas falariam isso. Então, acho que tudo mudou, apesar do fato que Sergio Moro está lá na Ministério da Justiça. Eu percebo muito que se a gente for traçar uma timeline desde 2013, que seriam daqueles grandes processos, aqueles grandes manifestos que ocorreram no Brasil, eu vejo assim, até porque eu morava na Avenida Paulista nessa época, e eu pude perceber assim, inclusive visualmente, que aquela comoção toda em torno do preço da passagem, né, do movimento Passe Livre, que recebeu truculência da polícia e que aí isso meio que revoltou, isso foi meio que um estopim para que pessoas de quase todo o espectro ficassem, vamos lá, putaças. E aí eu vi, assim, teve uns 2 dias seguidos, incontroláveis, com centenas de milhares de pessoas nas ruas em São Paulo, literalmente contra tudo e todos, o Congresso com uma galera em cima, invadido, e chegou o momento em que me pareceu muito uma queda de uma cortina, de um véu que cobria essa ingenuidade que o brasileiro médio tinha sobre as coisas, né? E aí eu acho que a própria revolta do brasileiro, ela foi ganhando verniz, foi afinando, assim. Aí as pessoas foram percebendo que, na verdade, elas não estão brabas com tudo. Aí no 3º dia desses protestos, já existia de um lado da rua uma galera mais movimento Passe Livre e um outro pessoal já querendo Dilma fora. E eu percebo que até, por exemplo, saía a matéria do Intercept. Possivelmente, 80% das pessoas que estão nos ouvindo aqui agora não sabiam que faziam um procurador da República. E eu acho que existe também um fator educativo em tudo o que está acontecendo, porque estar revoltado com tudo é basicamente estar revoltado com nada, ao meu ver, assim. E aí eu queria saber se tu também acredita que o principal papel do jornalismo, principalmente o investigativo, o mais livre que for, que seja mais a favor do povo, da maioria, se tu acredita que realmente existe também esse papel educativo de mostrar para as pessoas, assim, que sim, é importante que a gente se revolte com coisas que estão acontecendo, que são contra nós, atentam contra as pessoas, contra a maioria, e que isso também passa muito por uma educação de saber o que está acontecendo. O que tu acha disso? Acho que é muito interessante, muito importante esta pergunta, porque, por exemplo,
vou usar a comparação de novo com a reportagem que nós fizemos sobre a NSA. Essa reportagem fez muito barulho, muito escândalos, todo mundo, os manchetes eram só sobre isso, os primeiros 2-3 meses da reportagem, mas não tinha muito protestos na rua, por exemplo. Ninguém estava protestando em frente ao NSA, o Pentágono, outros braços do governo do estado. Por quê? Porque a grande maioria da população, quando eles acordam, eles pensam sobre quê? Sobre quanto custa o ônibus, sobre quanto custa a comida, se tem um emprego, se tem um hospital quando as crianças deles estão doentes e não pensam sobre privacidade da internet. Eles não percebem que isso é um problema enorme. A mesma coisa aqui. As pessoas estão zangadas com motivos muito válidos sobre corrupção, porque eles percebem que eles não têm muitas oportunidades por muitas coisas que as famílias deles precisam, porque muito dinheiro está sendo roubado. Então, eles entendem disso. Eles vão ir na rua contra a corrupção, contra a falta de hospitais, ou educação, ou empregos. Mas um juiz colaborando em segredo com procuradores é um pouco técnico, é um pouco obscuro, é um pouco abstrato essa ideia, porque é tão injusto. Mas, por outro lado, eu acho que exatamente como você disse, um papel do jornalismo é exatamente educar o público. Então, quando estou falando sobre esse material, estou sempre fazendo a mesma coisa que eu fiz durante a reportagem do Snowden, quando eu não simplesmente relatei os fatos sobre a espionagem, mas também eu falei muito sobre por que você deveria se importar sobre a privacidade, apesar do fato que você não é terrorista, ou pedófilo, ou criminoso. Então, agora também estou sempre falando sobre por que todos nós temos o mesmo interesse de ter um juiz que obedeça em vez de violando o seu código de éticas para ser objetivo, equidistância, neutro, porque isso é crucial para todo mundo. Um dia você pode acordar, ser acusado de crime que você não cometeu, e é fundamental para todas as democracias para saber que você vai ter um processo justo. E acho que essa discussão não é tão óbvia do que quando você tem um prato vazio e não tem comida para alimentar suas crianças, leva mais tempo para explicar. Mas eu acredito mesmo na capacidade da população, inclusive pessoas que não prestam muito atenção para a política, para ficar aberto para esse diálogo, essa conversa. Demora um pouco tempo, mas eu acho que estamos vendo as consequências da reportagem agora, mesmo que não tem muito protestos na rua sobre isso. Ótimo. Dimitra, você tem uma pergunta? Lógico. Ei, Glenn. Oi, Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou aqui o representante LGBT da bancada, drag queen, e inclusive eu separei algumas perguntas aqui para você, mas como os rapazes foram para um outro rumo, eu queria até trazer uma pauta que envolve essas questões também que a gente pensa sexualidade, tendo em vista que nós temos aí atualmente um governo ultraconservador e de ultradireita, né? Então, por eu ser, então, aqui um gay cisgênero, as pessoas, eu sei que vai ser uma pergunta que não vai focar especificamente em identidade, mas assim na estrutura mesmo, como essas comparações de Brasil e de Estados Unidos. Você e David formam aí um casal maravilhoso, e as pessoas, eu acredito que muitos LGBTs que se identificam com David e com você devem mandar mensagens maravilhosas, ao mesmo passo que vocês devem receber muitas mensagens de ódio, e eu imagino o quanto que isso deve ser preocupante, até pelo fato de vocês terem filhos, que é mais uma situação que a gente ficaria mais preocupado. E aí, dito isso, eu fico pensando assim, se você fosse um repórter investigativo e não fosse, e a gente retirasse esse elemento sexualidade da sua pessoa, né, de quem é o Glenn no Brasil, se isso teria algum impacto diferente da forma como os conservadores de direita aqui do Brasil atacaram você, e se a gente visse outra forma diferente,
isso chega próximo de como você lidou com os seus vazamentos e como que foi essa resposta nos Estados Unidos, no caso do Snowden, em relação ao Brasil. Não sei se eu fui muito confuso, mas basicamente temos o elemento sexualidade e temos um projeto ultraconservador aqui. Se a gente retirasse o elemento sexualidade, ficaria próximo dos impactos quando você vazou o caso do Snowden? Acho que tudo seria diferente se não fosse gay ou se não fosse o repórter e tinha um outro repórter que era hétero e casado com mulher ou tudo seria diferente, porque, no primeiro lugar, a grande maioria dos ataques que estou recebendo, também David está recebendo, é sobre o fato que somos LGBTs. O tema, muitas vezes não explícito, é sobre isso. Por exemplo, e não estou falando sobre pessoas aleatórias ou trolls no Twitter, estou falando sobre pessoas com plataforma grande, por exemplo, Augusto Nunes, que era o editor-chefe do Veja e, se não me engano, Estadão, agora ainda o colunista com Veja. Ele disse que estou fazendo, que é essa palavra, chiliquis. Tá falando que eu tô falando chiliquis o tempo todo. E eu perguntei, eu não conheço essa palavra, todo mundo disse é totalmente homofóbica, é a forma de expressar que um homem está fazendo coisas histéricas, de muito drama, como é só usado muito na grande maioria dos casos para gays, mas muito pior ainda, ele disse, acho que um mês atrás, que ele queria saber que está cuidando dos nossos filhos, porque David está lá em Brasília, estou fazendo chiriquis o tempo todo no Twitter e trabalhando com material roubado e um juiz de menores deve investigar se esses nossos filhos estão sendo cuidados. Obviamente, ele nunca falaria isso sobre um casal hétero. Tem muitas pessoas na Veja, por exemplo, onde o pai e mãe trabalham, os chefes dele, ele nunca teria coragem para falar isso sobre um casal hétero. Ele simplesmente estava falando, na realidade, que nós não devemos ter filhos porque somos gays. E eu achei muito interessante no começo, eu percebi que eu estou sempre tentando personalizar todo o jornalismo para mim. Mesmo quando eu não tinha nenhum envolvimento da reportagem, por exemplo, o Folha, o maior jornal no país, publicasse um artigo juntos com outro repórter do The Intercept Brasil, eu tinha muito pouco envolvimento, o antagonista, o Jovem Pan, todas essas pessoas, os senadores da direita, sempre dizem, olha que Glenn Greenwald vazou hoje, apesar do fato que meu nome não estava lá. Por quê? Porque sou vilão perfeito para o direito extremista, não só porque sou gay, mas também porque eles podem me chamar de estrangeiro, apesar do fato que morou aqui 15 anos. Também sou casado com um homem que é um membro do Partido Socialista. Então, com certeza, sem dúvida nenhuma, uma estratégia para demonizar essa reportagem era focar sobre todas essas características minhas, mas principalmente o fato nessa clima onde tem muito ódio contra LGBTs, que eu sou gay, sou casado com um homem que quando o Bolsonaro me acusou David para casar e adotar crianças para evitar a lei da deportação, ele enfatizou que nós não simplesmente adotamos 2 crianças, mas ele enfatizou que nós adotamos 2 meninos. Para levar essa percepção que talvez somos pedófilos, coisas assim. Então, a grande maioria dos ataques é baseado nesse preconceito. Mas, por outro lado, David e eu discutimos isso muito, que, na realidade, nós temos muito orgulho sobre o fato que nós podemos usar nossa plataforma, nossa visibilidade e nosso privilégio para ser um exemplo para a juventude do LGBT, que estou sempre ouvindo que eles vão ter uma vida
cheia com tristeza, sem felicidade, sem família, uma vida da doença, uma vida da solidão. E por causa disso, estamos sempre, de propósito, mostrando imagens da nossa família cheia com amor, cheia com felicidade, porque eu acho que nós temos essa responsabilidade. E a mesma coisa na casa do Snowden, quando David foi detido em Londres e ele chegou no Brasil. E quando ele saiu ao avião, nós abraçamos e beijamos, e as fotos de nós beijamos e abraçando foi no mundo todo. E não, essa reportagem não tinha nada a ver com LGBTs. É só sempre uma coincidência que as duas pessoas no meio dessa controvérsia, da luta em defesa da privacidade, eram gays. E acho que a mesma coisa aqui. Obviamente, Vaza Jato não é sobre o caso da LGBTs, mas David e eu estamos muito conscientes sobre nossa oportunidade e responsabilidade para criar um exemplo para muitos LGBTs neste país que estou sofrendo, e estou muito, muito orgulhoso, muito feliz quando eu estou atacado nesta forma, porque eu tenho a capacidade, junto com David, para lutar contra isso, para mostrar que essa imagem, essas mensagens que estão sendo transmitidas são falsos. E nós podemos usar nossa vida para mostrar tudo isso. É engraçado que esses conservadores, eles sempre querem associar LGBTs como pedófilos, sobretudo o homem gay, no caso. E eu sempre falo que todas as vezes que eu fui abusado, assediado, nunca foi por um homem gay adulto, e sempre por um homem heterossexual aparente, né? E da tradicional família. Então, eu sempre pauto isso. E imagina, exatamente. E imagina, a grande maioria dos casos do pedófilos, a grande maioria, são homens héteros. Mas imagina, sério, a doença que está acontecendo dentro da mente da pessoa que olha para uma foto da nossa família com 2 meninos, 11 e 9 anos, e pensa sobre sexo com os meninos, pedófilo, tudo isso. A doença está dentro da mente delas. Não é sobre nós, é sobre elas. E eu sempre tenho surpresa quando pessoas olham para a foto da nossa família e o primeiro pensamento que eles têm é sobre sexo com crianças. É incrível, ele está quase confessando. Exato. Eu acho que é bom a gente pontuar esses elementos, porque geralmente é a faca que eles usam, e é um elemento bem fraco, inclusive, nesse argumento deles. Diga aí, Gus, você ia falar alguma coisa? É que eu tava lembrando essa questão do Augusto Nunes e dos ataques dele ao Glenn, que no caso a Veja é um dos veículos com os quais o Intercept colabora na reportagem aí, e aí isso me lembrou também o fato de que, Glenn, você recebe muitas críticas do público americano porque você vai no programa do Tucker Carlson, por exemplo, e aí aqui vocês colaboraram, né, com a Veja, enfim, colaboraram com vários veículos. E como que você, assim, como jornalista, assim, pra além da Vaza Jato, assim, como que você vê essa questão de colaborar com veículos que é isso, assim, a Veja, ao mesmo tempo que colabora com o Intercept, publica essa coluna do Augusto Nunes e várias outras colunas e matérias questionáveis. O conteúdo do programa do Tucker Carlson também acho que tem diversos pontos incrivelmente abomináveis. Como que você, como jornalista, decide quem pode ser um parceiro ou como se associar a esses veículos e essas jornalistas? Eu acho que muitas pessoas falam sobre polarização e o problema que pessoas na esquerda e pessoas da direita nunca podem fazer diálogo. E por causa disso, um grupo está sempre odiando o outro grupo, a política está sendo impulsionado pelo ódio. E acho que é exatamente por causa disso, na realidade, isso serve os interesses dos poderosos, porque muitas vezes pessoas da esquerda e pessoas da direita podem unir em defesa dos princípios, e os princípios vai ser muito mais forte por causa disso. Por exemplo, quando eu fiz a reportagem do Snowden, a coisa que eu gostei mais do que tudo sobre essa reportagem, no debate, era que 50% do apoio que nós recebemos era de direita. Por quê?
porque a reportagem está revelando sobre o governo do Obama, está espionando no mundo todo, mas porque o filosofia, a política da direita é muito sobre os direitos das individuais contra o governo. Então, tinha parte do conservadorismo que estava estimulado e apoiado essa ideia que nós devemos ter privacidade do Estado e do governo, e o governo não tem o direito de invadir nossas conversas privadas ou nosso uso da internet. E 50% da esquerda que não confia na CIA ou NSA, e não era só a esquerda ou a direita. Então, nesta casa aqui é muito mais polarizado. A grande maioria do apoio que estamos recebendo é de esquerda, por motivos óbvios. O fato que morou a parte agora do governo da direita, que também ele condenou a Lula, a pessoa mais importante na política da esquerda nos últimos 20 anos. Então, Lava Jato é muito interessante e é apoiado principalmente da direita, apesar do fato que ele estava mentindo o tempo todo, falando que eles não têm ideologia nem preferências para partidos, que agora sabemos que é uma mentira. E eu quero, na realidade, muito não ser isolado, só falando da esquerda, que já está apoiando a gente. Eu quero aumentar se você acredita nos valores políticos que você tem, se você acredita que você tem informação importante, por que você vai minimizar o número das pessoas que vão ouvir que você tem para falar? Você vai querer maximizar. E para maximizar e aumentar a audiência com que você está comunicando, que você está persuadindo, você tem que falar com pessoas com opiniões horríveis para mudar como pessoas estão pensando. Se você não tenta mudar como pessoas estão pensando, você não está fazendo política. Você está fazendo uma outra coisa. Talvez está levando vocês benefícios, porque você está sempre agradando sua audiência, falando que pessoas querem ouvir. Para mim, eu quero mudar a sociedade. Eu quero mudar a política. Eu quero persuadir pessoas que ainda não concordam comigo. Então, para trabalhar com a Vista Veja, apesar do fato que ainda eu odeio muitas coisas que Veja publica, e eu não escondo isso, eu estou muito expressivo sobre esse fato, mas Veja foi crucial para criar a imagem do Sergio Moro como esse super-herói. Então, para ter Veja pedindo desculpas para o público brasileiro, para o parte que eles fizeram nessa construção da imagem do Sergio Moro, que ainda eles estão percebendo e admitindo é falsa e baseado nas falsidades, é muito mais importante, muito mais poderoso do que se eu trabalhasse com Carta Capital ou com Brasil 24/7, que já está apoiando. E, obviamente, seria mais fácil para mim trabalhar com Carta Capital, com Brasil 24/7, com blogueiros da esquerda, mas eu não quero trabalho fácil, eu quero trabalho com impacto. Também eu falo não só com Tucker Carlson, mas eu fiz, por exemplo, o programa Pânico 2 vezes, apesar do fato que as pessoas lá, a grande maioria, são totalmente nojentas. Por quê? Porque estou ficando dentro de um estúdio com pessoas horríveis. Porque eu quero comunicar com a audiência que eles têm, que não vai me ouvir se eu não fosse lá. Talvez tem 5% das pessoas que está aberto para mudar sua opinião. Isso é muitas pessoas. Obviamente, eu farei isso. Eu quero falar com os 3 milhões de pessoas que estão assistindo o Tucker Carlson. Eu quero ter a capacidade para mudar a opinião do Tucker Carlson, que tem muita influência na sociedade, porque política, para mim, é sobre melhorando e mudando a sociedade, que vocês não podem fazer se você não está disposto para ter diálogo com pessoas horríveis. Muito bem, muito bom. bem colocado. Aproveitar esse gancho do Pânico, já que você é americano e você tem contato com a cultura lá,
como que você vê essa estranha diferença entre o que é a comédia mainstream no Brasil e lá, assim, sabe? Comparando que, tipo, aqui, né, os grandes expoentes da comédia mainstream são o Pânico, o Danilo Gentili, pessoas, né, que se identificam com a extrema-direita e apoiam caras como Bolsonaro. E nos Estados Unidos, por mais que haja uma ascensão dessa cultura, até o Trump ser parte disso, mas meio que o mainstream da cultura continua sendo aquele mesmo, né, um grupo de liberais democratas, assim, bem, né, alinhados com valores progressistas. Os comediantes aqui, sinceramente, por favor, não me força para falar sobre Danilo Gentili, porque acabei de almoçar. Isso não é justo. Mas eu vou falar mais geralmente, porque eu não quero falar sobre ele. Claro. Quero pensar sobre ele. Mas eu acho que, por um lado, essa tipo de comediante que gosta de atacar e zombar as pessoas marginalizadas, como comediantes brasileiros amam de fazer, e depois eles pensam, eu sou muito corajoso porque eu ataquei pessoas trans, ou negros, ou mulheres, ou parabéns, você está atacando as pessoas mais fracas na sociedade, sem voz, sem poder. Isso é o tipo do comediante, com exceções, mas geralmente os comediantes dominantes, porque geralmente eles são homens brancos, héteros, que vêm da classe média ou mais alto. Então, eles acham que esse tipo de humor é corajoso, quando na realidade é totalmente covarde. Eu lembro muito bem essa pessoa que eu disse que não quero discutir, mas agora eu vou, porque você me provocou, é sua culpa totalmente, Danilo Gentili. O processo é pro Gus. Exatamente. Eddie sempre fala que não vou pedir desculpas para piadas que eu faço. Então, por exemplo, quando o Eddie faz uma piada, em aspas, sobre mulheres trans ou sobre negros, ele não pede desculpas. Por quê? Porque não tem que fazer isso. Mas uma vez, Eddie fez uma piada sobre judeias, ou Israel, não lembro exatamente a piada, e ele pediu desculpa em 10 minutinhos. Por quê? Porque poderosos estão zangados com ele. Ele é um covarde. Nos Estados Unidos agora é um pouco diferente. O Trump está unindo quase todo mundo no mainstream. Então, agora, se você estou ouvindo comediantes na televisão, ou mais mainstream, é sempre a mesma coisa. Eles estão muito progressista, mas nunca radical. Não de esquerda, mas progressista do establishment. E é muito seguro também, mas na forma diferente, mas também um tipo do covardia, porque eles estão sempre falando que as pessoas mais ricas que moram na Los Angeles, ou New York, ou Washington, que controla o empresa, o Hollywood, o televisão, querem ouvir. Então é uma forma de covardia também, mas é expressado na forma um pouco diferente do que é aqui. Bom, só pra encerrar esse tópico, eu lembro que um tempo atrás o YouTube tava tirando certos canais do ar, especialmente nos Estados Unidos, se não me engano, por hate speech e essas coisas, e eu lembro que você se posicionou, acho que contra, né, o que o YouTube tava fazendo. E aí, como que você, né, qual que é a sua visão nesse sentido, assim, considerando que você tá sendo atacado por exatamente esse tipo de pessoa aqui no Brasil agora também? Estou totalmente contra a censura. Por quê? Porque é muito fácil acreditar se você empoderar governos, os países ou empresas como Facebook e Google, censurar a internet, e eles vão censurar todas as pessoas que você odeia. Eles vão censurar racistas, nazistas, fascistas. Eles vão censurar pessoas que estão falando coisas muito feias, estimulando ódio. Eu não entendo como pessoas de esquerda podem acreditar nisso. Quando os governos dos países mais poderosos, ou quando as empresas mais poderosas, mais ricas, maiores, desejam proteger as pessoas marginalizadas,
Não é o países, o governo e as empresas que eu conheço. Eles sempre fazem o oposto. Eles vão sempre proteger os poderosos e sempre vai suprimir ou silenciar ou censurar as pessoas marginalizadas. Por exemplo, em Israel, obviamente Israel é muito mais poderoso, muito mais rico do que palestinos, porque os palestinos estão sofrendo medidas repressivas por décadas. Quando Israel faz pedidos para Facebook para tirar páginas das palestinas, alegando que os palestinos estão estimulando, defendendo, encorajando terrorismo, que significa para Israel que eles estão criticando o governo do Israel. 99,5% das pedidos são aceitas pela Facebook. Eu conheço muitos jornalistas palestinos, muitos ativistas palestinos que perderam a capacidade para usar Facebook por causa do pedido do governo de Israel. Isso vai ser repetido em todas as partes do mundo. Agora estamos vendo já o governo da China, que tem muito poder, censurando muitas coisas, e as empresas estão obedecendo porque eles querem acesso para o mercado da China. Então, eu entendo a tentação para implorar Facebook e o YouTube para tirar pessoas espalhando fake news ou ódio de esquerda, contra minorias. Eu sou uma pessoa nos últimos 5 meses que, meu Deus, eu sou um alvo principal dessa máquina da fake news e ódio na YouTube. Às vezes eu penso, eu quero ligar para Mark Zuckerberg e falar, precisa tirar elas, porque eles estão fazendo coisas ruins para mim. Mas eu sei que se nós empoderamos essa princípio, essa precedente que o Facebook e Google, ou governos, têm o poder para determinar quem nós podemos ouvir e quem não podemos ouvir. Talvez vai ter exemplos quando você está feliz com o resultado, mas o princípio é, para mim, totalmente errado, apesar dos resultados. Mas se você tem interesse nos resultados, não vai ser feito como você está imaginando, que o Facebook e o governo dos Estados Unidos, o Brasil, vai censurar a internet para proteger pessoas marginalizadas. Muito ao contrário, eles vão sempre atuar para proteger seus próprios interesses, que significa que eles vão servir os interesses dos poderosos, e censura da internet vai sempre ter benefícios para as pessoas mais poderosas e sempre vai prejudicar as pessoas mais marginalizadas. Boa. Eu percebo também que por tu ter vivido tua vida nos Estados Unidos, já está no Brasil há tantos anos, deve ter havido uma diferença entre o próprio zeitgeist cultural que existia onde tu morava antes e agora aqui no Brasil. E eu não sei se foi tu que falou em algum lugar, mas é que eu acho que é importante pautar também, assim, que a própria discussão em torno de gênero, em torno de sexualidade, até mesmo em torno de racismo, aqui no Brasil, ela ainda é tão incipiente e tão nova que a gente ainda encontra por aí coisas que em qualquer outro país ou numa cultura. E eu tô comparando só com os Estados Unidos, eu não tô nem indo pra Alemanha ou França, sabe? Eu percebo, assim, que a gente ainda tem um caminho maior pra erradicar muitos discursos, assim, que já são incorporados. Eu não tô nem falando daquele discurso de ódio do brasileiro nazistão que existe. Tô falando de coisas que são incorporadas na cultura, inclusive em pessoas que são balizadas, assim, pessoas que são, enfim, vamos lá, entre aspas, mais normais. E eu percebo que tu deve enfrentar isso de cara. Eu acho que, às vezes, o conteúdo do ódio que tu sofreu e que tu vem sofrendo aqui no Brasil, ele é mais... Eu percebo, assim, que ele é mais criminoso e também no sentido de... É mais burro, né? Porque é aquela coisa muito ad hominem. Uhum.
e que em uma outra cultura isso seria inviável. E a pergunta é muito simples, como é que tu aguenta? eu só faço um adendo ainda, é que, olha só, a gente ainda tem uma massificação, né, de filmes americanos que sempre traz aquela imagem do homem branco, no caso, o único elemento que não teria é do homem heterossexual branco que vem salvar a países periféricos, sobretudo até inclusive com um toque bem grande anticomunista, e com todos esses elementos inclui a sexualidade e aí dá esse chorume que a gente conhece na internet. Acho que esse assunto é muito complicado, muito interessante, muito importante. Eu lembro muito bem durante 2018, quando a mídia nos Estados Unidos e também na Europa está sempre chamando o Bolsonaro de Trump of the Tropics, e sempre criando uma equivalência entre Bolsonaro e Trump, e estava sempre gritando que essa comparação não era válida, porque obviamente tem semelhantes entre Bolsonaro e Trump, mas para mim são muito superficiais. Mas eu acho que as diferenças são muito importantes, e uma diferença cruciais é que, obviamente, aqui no Brasil, essas questões sobre gênero, sobre sexualidade, sobre LGBT são muito, muito importantes para o movimento do Bolsonaro. Eu sempre tenho falado que o movimento Bolsonaro, para mim, é mais um movimento psicológico do que um movimento político, porque foi muito uma reação contra essas ideias mais progressistas sobre o papel das mulheres na sociedade, ou a visibilidade dos gays, ou das pessoas trans, ou tudo isso foi uma reação contra essas ideias mais modernas sobre gênero, sobre sexualidade, que nos Estados Unidos, na Europa, são mais ou menos totalmente resolvidos. Donald Trump, por exemplo, nunca fala sobre LGBTs. Nunca. Ele fez poucas coisas contra, por exemplo, o direito de pessoas trans para ser soldados no exército, no militar, mas geralmente ele nunca fala nada sobre isso, porque essa luta em defesa da igualdade e dos direitos dos LGBTs nos Estados Unidos, também na Europa, são mais ou menos resolvidas. Ganhamos essa luta, mas aqui no Brasil é muito mais em dúvida. Por causa disso, Bolsonaro está falando o tempo todo sobre LGBTs. Também as outras pessoas de direita, também sobre gênero, essa obsessão com kit gay, o cor gay, falando sobre a ideologia do gênero. Isso não existe em outros países no mundo democrático, só aqui no Brasil. E eu acho que é exatamente isso, que tem atitudes muito reacionárias que ainda não são parte do mainstream em outros países democráticos, mas aqui no Brasil estão muito central. Mas, por outro lado, eu falaria que acho que tem um semelhante muito importante com o movimento do Trump e o movimento do Bolsonaro, que obviamente nos Estados Unidos essa atitudes sobre racismo, sobre xenofobia contra imigrantes são muito importantes, porque está baseado de medo que os homens brancos estão perdendo a privilégio deles, que eles estão, não sei, em 25 anos, 30 anos, talvez menos, os brancos vai ser uma minoria nos Estados Unidos, como eles estão agora aqui no Brasil. E acho que esse medo que está impulsionando o movimento do Trump está o mesmo medo que está impulsionando o movimento do Bolsonaro também, sobre quando eles falam sobre crime ou epidemia da segurança pública. Eles nunca estão falando, por exemplo, sobre milicianos, porque eles são homens brancos, policiais, militares. Estou sempre falando sobre traficantes nas favelas, porque na realidade eles não estão falando sobre crime, eles estão falando sobre medo dos negros, medo das pessoas que não são brancos, medo das mudanças raciais na sociedade. Acho que isso está acontecendo nos Estados Unidos também.
Certo. Eu vou agora para as nossas perguntas que os outros podcasts mandaram. Eu vou começar aqui com as perguntas do Benzina. Vamos lá, que eu não li a pauta, então não sei sobre o que é essa pergunta. Vamos lá. Orlando Calheiros, Benzina. Para mim, entre outras coisas, a Lava Jato representa a emergência dentro da política de uma certa forma de espetáculo, que inclui naturalmente a cobertura jornalística, né, como um dos elementos fundamentais, mas enfim, uma forma de espetáculo costumeiramente associada à cobertura de crimes de baixo calão, como latrocínio, enfim, assaltos. Estou falando aqui, obviamente, daqueles programas do tipo alguma coisa urgente, né, tipo Brasil Urgente, Rio de Janeiro Urgente, enfim. Esse tipo de cobertura, costumeiramente, ele reduz um problema muito mais complexo, como a criminalidade ou, no caso, a corrupção, a uma narrativa televisiva, né? Uma narrativa espetacular, no qual você consegue delimitar mocinhos, bandidos, uma teoria de corrupção, uma teoria de conspiração, coisas do tipo. E não é à toa que, tendo isso em vista, que a Lava Jato virou roteiro de série televisiva, roteiro de filmes. Você não teme que, de alguma forma, a Vaza Jato possa contribuir para essa espetacularização? E digo isso não só mirando no formato serializado, na forma como ela vem sendo divulgada, né? Mas pensando também na forma como o público, como o grande público, tem a sua imaginação sequestrada por esse tipo de narrativas, né? Que é exatamente isso que se espera de de qualquer tipo de cobertura de furo jornalístico. Eu acho que nós estamos fortalecendo essa narrativa sobre crime e corrupção. Acho que estamos mudando a narrativa. E isso era um desafio principal. É engraçado porque antes deste podcast eu estava falando com meu colega Victor, porque 2-3 semanas atrás eu fiz uma férias e o propósito dessa férias é ficar sem internet e sem telefone 9 dias, 10 dias que eu fiz desde, não sei, 25 anos atrás. Foi ótimo, posso recomendar isso para todo mundo. Mas eu tinha uma televisão, então às vezes estava fazendo uma coisa muito estúpida, às vezes estava assistindo Globo News e depois eu não conseguia aguentar mais, então estava olhando para outros canais porque nunca assisto televisão. E eu vi esse programa durante o dia, acho que na SBT, que é esse homem obeso que está gritando sobre vagabundos. Eu estou olhando para um crime violento, só fingindo que ele está indignado sobre isso, mas na mesma coisa falando sobre isso 1 hora, porque assim ele está lucrando falando sobre esse crime. E ele só, essa vagabunda tem que ir para a cadeia. Essa cara muito com o rosto vermelho, muito gordo, aí tinha muito medo que ele vai infartar. E eu acho que não, sinceramente, estava preocupado para ele, a saúde dele. Eu acho que ele precisa se acalmar um pouco mais. Essa narrativa que os criminosos, como eu estava falando antes, como muitas pessoas falam sobre criminosos, bandidos, vagabundos, falando sobre traficantes negros na favela, mas não está falando sobre milicianos. Muitas vezes essa ideia da corrupção tem um significado muito estreita, muito limitada. Que corrupção é só quando um membro do Congresso Nacional ou um ministro recebe caixa 2 ou uma propina. Na realidade, corrupção é uma ideia muito mais ampla do que isso. Corrupção existe, por exemplo, no jornalismo, quando os jornalistas publicam material sem se importar, sem saber, ou pior ainda, sabendo que é falso, mas querem destruir a reputação das pessoas que eles não gostam, ou para agradar seus fontes, que estão acontecendo todos os dias neste país. Também tem corrupção dentro do Ministério Público, dentro do Judiciário, quando, por exemplo, juízes ou procuradores quebram seus códigos éticos ou quebram a lei para ter uma condenação dos acusados. E essa ideia que corrupção é muito mais ampla do que geralmente é discutido, acho que isso é uma parte muito importante do trabalho da Vaza Jato para comunicar para o público que o Estado não tem poder ilimitado
tem que ter limites no poderes dos agentes do Estado, inclusive juízes e procuradores e policiais. Mesmo se você gosta do resultado, é ainda corrupto e, por causa disso, inaceitável para deixar pessoas com esse poder quebrar a lei. Essa narrativa é muito crucial para qualquer democracia e acho que essa narrativa está faltando nos últimos 5 anos, quando quase todo mundo estava aplaudindo qualquer coisa que Sérgio Moro e Lava Jato fizeram. E eu acho que por causa disso eu estou falando que não estamos fortalecendo a narrativa ou estamos aumentando e mudando a narrativa na forma que acho que é muito importante. E eu acho que só nessa questão, como que, assim, eu entendo que espaçar, né, essas reportagens da Vaza Jato é necessário por causa do trabalho de apuração e também porque, né, ajuda a manter o assunto no consciente da gente, porque hoje em dia o jeito que a gente consome notícias, especialmente se você tem uma conta no Twitter, é que o que aconteceu ontem já faz, 8 meses na sua cabeça. Mas eu queria pensar assim, como que você reage ao fato de que as pessoas parecem estar acompanhando as reportagens do Intercept como uma série do Netflix, assim, de que sai um episódio novo e aí todo mundo vai comentar no Twitter e fala assim, nossa, e essa hora que o Deltan falou isso, hein, meu Deus, e meio que seguem em frente, assim, as suas vidas. Eu acho que, como estamos discutindo antes sobre por que eu faço programas da direita como o Pânico, trabalha com Veja ou ir para o programa do Dr. Carlson porque quero mudar o mundo. É a mesma coisa como eu faço jornalismo. Eu não olho como jornalismo como uma ciência, mas como ferramenta política para mudar a sociedade, informando o público sobre a informação que eles têm que saber. E para fazer isso com impacto que é fundamental para o jornalismo. Jornalismo que não tem impacto não vale nada. Então, se nós publicássemos, por exemplo, todos os artigos no mesmo tempo, não sei, 100, 150 artigos, 200 artigos sobre Vaza Jato, o impacto seria muito mais pequeno, muito mais fraco, porque ninguém pode processar isso. Criando interesse no público é uma parte muito importante no jornalismo. Se você está reportando e ninguém está ouvindo, ninguém está prestando atenção, isso é uma falação, isso é uma falta do seu jornalismo. Durante a reportagem do Snowden, eu sabia que um motivo porque estava criando um impacto enorme no mundo jornalístico, no mundo político, é por causa do drama. Quem é Edward Snowden? Agora Edward Snowden fugiu China. Ele está indo para a Rússia. Onde ele está indo? Por que ele não está neste avião? O que vai acontecer com ele quando ele está preso no aeroporto? Os repórteres vão ser presos dos Estados Unidos. Eu vou ser preso quando eu volto para os Estados Unidos. Tudo isso era muito dramático. E por causa disso, criando interesse na nossa reportagem e por causa disso, aumentando o interesse das pessoas tinha no conteúdo do nosso jornalismo. Na Vaza Jato, estou pensando sobre as mesmas questões estratégicas. Eu não quero publicar informação que ninguém se importa. Eu penso sobre como podemos manter interesse na parte do público. E um jeito para fazer isso é para publicar não todos os materiais no mesmo tempo, mas um artigo depois do outro, depois a outra. Também eu achei que era muito importante que o Deltan e Sérgio Moro e o governo nunca sabia que nós tínhamos. Então, todas as vezes quando eles mencionam, nós podemos publicar material mostrando que eles estão mentindo, que deu que assustou eles e forçou eles para pensar, meu Deus, eu não posso mentir mais, porque cada vez que eu minto, eles vão publicar material mostrando que estou mentindo. Essa estratégia é totalmente crucial para fazer jornalismo com um impacto grande. Certo, maravilha, acho que concordo com você. Vamos agora então para as perguntas do Vira Casaca. Aqui é o Felipe do Vira Casacas Podcast. Glenn, você não esconde suas posições políticas e é de conhecimento de todos que o David Miranda do PSOL é seu marido. Um ataque muito comum a você e ao Intercept, depois da Vaza Jato, é que se tratariam de militantes agindo contra o governo.
Qual a sua posição sobre essa questão da isenção no jornalismo? Tem muito jornalista que se diz isento, mas isso é possível mesmo? E aí, Glenn, o que você acha? Não, acho que é uma pergunta crucial. É exatamente como ele implicou. Não existe jornalistas que estão sem opiniões, sem subjetividade. Humanos não são computadores. Todos os humanos, inclusive repórteres no Globo e Estadão e da Folha, entendem o mundo com perspectivas subjetivas, que é o resultado de nossa experiência, nossa cultura, como crescemos, de nossa origem, tudo isso forma como nós entendemos o mundo. Então, não existe duas categorias de jornalistas. Uma categoria que reside em cima da humanidade, que não tem opiniões subjetivas, que olha para o mundo com objetividade, que é neutro. E outra categoria como eu, que tem opiniões, que tem subjetividade. Todos têm subjetividade, todos têm opiniões. Duas categorias, na minha opinião, dos jornalistas, é jornalistas que são honestos sobre as opiniões que eles têm, como eu, e jornalistas que mentem para o público, que tentam enganar o público falando, nós somos livres das opiniões que estão afetando vocês, nós somos objetivos, nós somos neutros sobre tudo. Todo mundo sabe que isso é uma mentira. Então, muitas pessoas estão sempre perguntando, sobretudo no mundo dos jornalistas, por que fake news está esperando, por que pessoas não estão mais acreditando na grande mídia. Eu acho que é exatamente por causa disso, porque eles sabem que nossa profissão é baseada nesta fraude, que eles estão sempre mentindo, que eles estão sem opiniões. O Globo está incitando os protestos do impeachment contra Dilma, no mesmo tempo fingindo que ele está simplesmente relatando os protestos, negando que eles estão apoiando o impeachment, quando todo mundo sabia que o Globo queria o impeachment da Dilma mais do que tudo. Então, quando você está mentindo o tempo todo para o público, eles vão parar de acreditar em você. Eles vão perder a fé e credibilidade. E eles vão procurar notícias na YouTube ou websites que ninguém conhece, exatamente porque os jornalistas estão mentindo para o público o tempo todo. Então, eu sinceramente acredito que é uma forma de jornalismo muito mais honesto para falar com clareza exatamente quem são suas opiniões políticas e depois mostrar que sua reportagem é confiável. Por quê? Porque você está sempre mostrando os fatos e as evidências que você está usando para reportar. Isso para mim é como a gente reconstruir confiança na profissão do jornalismo. Oi, aqui é o Felipe do Vira Casacas Podcast. Glenn, o caso Snowden e a Vaza Jato tiveram reações fortes por parte dos governos, tanto nos Estados Unidos por um governo liberal, quanto aqui no Brasil por um governo de direita. Existe alguma diferença no tratamento dado à imprensa nesses casos em virtude da posição ideológica dos governantes, ou essa tensão entre governo e imprensa nessas situações é algo inerente? Queria saber a tua opinião sobre isso. Eu sempre estou pensando sobre a diferença com o tratamento que estou recebendo aqui no Brasil entre os dois casos, porque em 2013 e 2014 eu trabalhava com a organização da mídia que eu odeio mais do que tudo, que é o Grupo do Globo. Eu comecei com o jornal O Globo, depois trabalhei com a revista Época, depois trabalhei com a grande maioria da reportagem que eu fiz no caso do Snowden sobre o Brasil com Fantástico, com Rede Globo, com o Diablo. E foi muito interessante porque eu nunca ouvi nenhum política nem jornalista falando naquela época que estava fazendo alguma coisa errada ou antiético, reportando material baseado nos documentos roubados. Por quê? Porque não tinha uma divisão ideologicamente aqui no Brasil com essa reportagem, porque na realidade todos os brasileiros
olharam para essa reportagem sobre alguma coisa boa, porque estamos revelando como um outro governo dos Estados Unidos, da Canadá, do Reino Unido, estavam espionando contra a população brasileira, instituições brasileiras, o governo brasileiro, políticos brasileiros. Então, todo mundo estava meio aplaudindo. Eu recebi todos os prêmios jornalísticos aqui no Brasil, inclusive o prêmio ESSO, para naquela reportagem que eu estava fazendo. De repente, 6 anos atrás, estou fazendo a mesma coisa, relatando informação no interesse público sobre poderosos, baseado nos documentos subados, e de repente tem muitas pessoas, ou mesmo pessoas, inclusive pessoas no Globo, falando que ele está fazendo é pelo menos antiético, talvez um crime. Quando fui para a Câmara, o Senado, como eu fiz em 2013 e 2014, tem muitos membros do Congresso falando que eu deveria ser preso antes de sair o prédio. Então, a diferença é completa. Porque pessoas não pensam com princípios, eles pensam sobre que está beneficiando o meu lado, o que está prejudicando o meu lado. Então, a mesma coisa nos Estados Unidos, como eu disse, foi muito interessante que da esquerda nos Estados Unidos sempre era contra a CIA, o NSA, mas de repente tinha muitos membros do Partido Democrata que estavam denunciando minha reportagem naquela época. Por quê? Porque o NSA que estava denunciando foi controlado pelo Barack Obama e o Partido dos Democratas. Então, muitas pessoas que ficam muito décadas denunciando o CIA e NSA, de repente estavam defendendo as mesmas agências, porque eles foram controlados por um membro do Partido Democrata. Então, acho que isso simplesmente é a realidade do nosso mundo, que muitas pessoas não querem usar princípios, mas só querem pensar na forma que está mais conveniente para mim neste momento. Sim. Agora a gente tem uma pergunta aqui do podcast Marxismo Cultural. Oi, Glenn, meu nome é Rafael, do podcast Marxismo Cultural. Eu queria perguntar se você acha que as instituições brasileiras têm a capacidade de lidar e resolver com essa crise revelada pelo Intercept, já que a Lava Jato e seus processos ilegítimos, seus processos que burlaram as leis brasileiras, também tiveram um impacto enorme, direto, nas eleições de 2018 e, portanto, na democracia brasileira. Eu tinha muitas dúvidas quando começamos se as instituições brasileiras tiveram a capacidade ou vontade ou poder para reagir na forma certa para nossas revelações, porque eu vi muitos anos que as instituições, como discutimos antes, tinham medo do Sergio Moro por causa da popularidade dele. Mas o que eu percebi é que o minuto que nossa reportagem começou a enfraquecer o Sergio Moro, que na realidade aconteceu na primeira semana, quando Veja e também a Estadão denunciaram ele na forma muito agressiva, muito veemente, apesar do fato que eles eram os grandes fãs dele por 5 anos, todo mundo conseguiu ver que ele estava perdendo apoio muito rápido. E mesmo dentro do Ministério Público, eu estava lendo conversas, muitas pessoas falando muito mal sobre Sergio Moro, mas não tinham coragem para expressar isso até ele foi para o governo do Bolsonaro e aceitou um cargo político com Jair Bolsonaro. E de repente eles explodiram com críticas que já publicamos, falando que Sergio Moro sempre quebrou as regras do sistema acusatório, mas foi tolerado por causa dos resultados dele e por causa da popularidade dele. Então, é muito interessante e tem muitas pessoas que ficam muito contra Sergio Moro por muitos anos, que estavam odiando Sergio Moro por muitos anos, que não conseguiram fazer nada contra ele por causa do poder que ele tinha.
quando começamos a reportar, ele perdeu muito desta força, muito deste poder, muito desta proteção, e de repente tinha muitas pessoas no Congresso Nacional, no STF, no Judiciário, mesmo no Ministério Público, esperando para o momento, a hora, quando eles podiam atacar Sérgio Moro. E agora você está vendo muitas instituições reagindo contra Deltan, contra Sérgio Moro, porque agora eles são vulneráveis por causa da nossa reportagem, e agora eu tenho confiança sim que eles vão reagir. Eles vão soltar Lula e anular a condenação dele? Eu não sei, mas provavelmente eles vão fazer alguma coisa para proteger Lula, para deixar ele sair da cadeia, para fazer outras coisas para corrigir a condenação corrupta e injusta contra ele, apesar do fato que talvez ele é corrupto, e vamos ver isso se ele tem processos justos. Mas sim, acredito agora, tenho confiança nas instituições por causa do fato que Sérgio Moro é muito mais fraco do que antes. Certo. E eu acho que tem a gente recebeu perguntas também aqui do Revolu Show, e aí eu vou parafrasear aqui para poder fazer uma ponte com algo que a gente já tocou, assim, no assunto, que é sua reportagem sobre a NSA e a inteligência americana, é que existem, né, indícios aí nas conversas que a gente viu na Vaza Jato, de que havia interesses, né, norte-americanos na Operação Lava Jato, enfim, e como que você, assim, o que vocês levantaram sobre isso que já foi visto? Tem mais coisas que a gente não viu ainda, mas que vocês estão apurando, assim, como que você vê, assim, a Vaza Jato é mais uma evidência de algo maior que você tem reportado há muito tempo, desde a época das reportagens da NSA? Eu sei que seria ótimo se eu divulgaria notícia nova no seu podcast, mas infelizmente, apesar do fato que você perguntou isso de uma forma muito sutil e muito complexo, inteligente, eu não posso discutir material que ainda não é publicado, porque ainda não passou para o processo editorial, e claro, eu sempre quero fazer isso. Eu posso ser provocado muito fácil, mas meus colegas vão me matar se eu fizer isso. Mas eu posso falar que nós temos muito mais materiais, muito mais artigos para publicar. Está demorando mais tempo agora, porque agora o material é mais complicado, não queremos repetir a mesma coisa. Estamos tentando fazer outros assuntos que às vezes a gente precisa pesquisar e reportar lá fora o arquivo. O arquivo tem dicas ou tem uma parte da história, mas não a história completa. Então, eu acho que na realidade, nós já publicamos um monte de material, e às vezes é bom para deixar pessoas, a sociedade e as instituições têm 2, 3, 4 semanas para processar, para deixar a reportagem respirar. E também, vou ser honesto, nossa equipe, nossa redação, inclusive eu e nosso editor executivo, Leandro de Mori, estávamos trabalhando com essa material quase 5 meses agora. É muito pressão, porque estamos sendo ameaçados o tempo todo, não podemos errar, é muito difícil para fazer essa reportagem na forma que não tem erros, para não deixar a gente atacar nossa credibilidade. Sempre temos debates internos sobre o que deve ser publicado. Nossas vidas são muito complicadas, cheio de pressão, e também precisamos descansar um pouco também. Então, por causa disso, a veracidade é um pouco menor agora. De propósito, acho que isso está beneficiando a reportagem, deixando as instituições reagir, e muito logo vamos ter muito mais materiais sobre vários assuntos que ainda não foi reportado. Ótimo. Vou encerrar minha parte de puxar as perguntas aqui. Eu sei que você tem pouco tempo aí, Glenn, então deixo o Lucas encerrar aí com você. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado. Acho que o papo vai ser bem massa. E como tu vinhas dizendo que é importante se expor em canais e furar as bolhas, principalmente, né? Eu tenho muitos amigos que às vezes compartilham coisas que estão acontecendo com o Brasil, com o mundo, e falam, como é que as pessoas não veem isso? Aí as pessoas não veem mesmo, sabe?
porque eu recebo uns whats da minha mãe, assim, eu percebo que ela não está vendo, assim, as coisas que estão acontecendo, e ela tá lá ainda, sei lá, no kit gay ainda. Então, eu acho que essa é uma das atitudes, assim, que de fato estoura bolhas, né? E isso é muito importante. E eu acho que também muitas pessoas acabam te conhecendo pelo teu trabalho, e isso é ótimo, e a gente inclusive quis tratar bastante disso, mas eu acho que um fator muito importante aqui do nosso podcast, para voltar para a nossa temática, eu quero saber o que tu anda ouvindo de música, porque agora sim a nossa opinião a respeito do Glenn pode mudar. Exatamente por causa disso eu não vou responder, porque música é um assunto muito... eu tenho coragem para discutir qualquer assunto, mesmo música. Mas, não, na realidade, música, eu vou ser muito sincero com vocês. Música não quer alguma coisa que me dá muito paixão. Então, provavelmente, isso vai ser pior ainda para vocês ouvir. Tô tentando sempre apreciar música mais, porque é uma parte muito importante na vida. Eu já estou vendo as manchetes assim, Glenn não gosta de música. Não entende música, vem pro Brasil e não gosta de música. Exatamente. Vou te levar pro show da Fresno. Vou te levar pro nosso show dia 16 de novembro. Então, isso vai ser o primeiro passo para mim gostar de música. Mas não, essa discussão era muito melhor do que a discussão na Roda Viva. Não tem uma comparação. Gostei muito de falar com vocês. Qualquer vez que vocês queiram me convidar de novo, gostaria disso muito. Maravilha. Bom demais. A gente vai ter que convidar o Glenn então pra falar sobre filmes, talvez. Filmes você gosta, Glenn? Filmes gosto, sim. E depois de novembro, 16 de novembro, eu vou gostar de música também. É verdade. Em 16 de novembro nós estaremos então todos juntos no show. Abraçados. Perfeito. Certo. Obrigado vocês. Obrigado, Glenn. Valeu, querido. Obrigado, Dimitra, por ter participado. Eu gostaria de agradecer a todos os podcasts que colaboraram, mesmo que vocês não ouviram aqui, o Revolu Show e Fogo no Parquinho. Agradecer a todo mundo que colaborou aí com a nossa pauta. E é isso, você deve estar ouvindo a gente em algum desses podcasts aí, nessas feeds, essa grande colaboração. Isso mesmo. Muito obrigado, Glenn, muito obrigado a todo mundo e muito obrigado a quem ouviu até aqui. Beijos e tchau, tchau. Então fica aí um pós-agradecimento a você, que ouviu aí esse nosso primeiro episódio da nova temporada de Matéria Escura. Eu espero que vocês continuem ouvindo, que vocês mostrem para os seus amigos. Tem muita gente que não está ligada no que está acontecendo e muita gente desinformada sobre o que está acontecendo. Então a gente deu aí espaço para o Glenn falar coisas que ele não conseguiu falar quando ele apareceu na TV ou quando ele aparece no WhatsApp da tua mãe e da tua avó. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E muito em breve, eu não sei quando, a gente vai ter mais coisas para falar e vai ter mais matéria escura, mais ciência, mais alegria, mais felicidade. Muito obrigado, falou! Uau! Half-Death. Half-Death. Essa vinheta do Gus Lazeta é foda.